Olá e sejam muito bem-vindos à nossa video review de The Legend of Heroes Trails Through Daybreak 2. Como habitual, vamos mostrando aqui algum do nosso gameplay à medida que falamos sobre o jogo e não se esqueçam de ajudar a dar o like neste vídeo se ainda não o fizeram, subscrevam este nosso canal de YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. The Legend of Heroes é uma série de jogos que marca a sua evolução através de suas mecânicas. Esta afirmação é algo que procuro transmitir nesta análise de The Legend of Heroes Trails Through Daybreak 2, porque a comunidade desde muito cedo rotulou este capítulo como um dos mais controversos. Mesmo eu sendo um ávido fã dos trilhos de Zemuria, podem crer que me senti um pouco relutante ao saber deste facto quando voltei a abrir a porta da agência Arkwright Solutions para participar em mais uma aventura na República de Calvard. Um dos elementos que mais aprecio num JRPG é o seu sistema de combate, e é com muita certeza que vos afirmo que estamos perante um dos mais complexos e ricos de toda a série, pois além de ser mais dinâmico, também colmata os erros que apontei na análise do anterior capítulo. The Legend of Heroes Trails Through Daybreak 2 é o segundo capítulo do atual arco da série criado pela Neon Falcon Corporation, que recebeu lançamento originalmente no Japão em setembro de 2022. Quando penso a proeza que a NIS América conseguiu realizar em menos de 5 anos é realmente fantástico, isto porque estamos apenas a um jogo de alcançarmos os lançamentos japoneses, algo que muitos, eu inclusive, achavam impossível. Novamente, a história de Legend of Heroes Trails Through Daybreak 2 transporta-nos até Edirth, a capital da República de Calvard. Passaram cerca de 2 meses após o último tumulto na capital, mas ao invés de assistirmos a um período de prosperidade na mesma, somos presenciados com uma cena perturbadora, onde uma unidade de elite do exército é enviada para enfrentar um enigmático indivíduo que possui a habilidade de se transformar numa criatura semelhante ao Grendel, ou seja, possui a mesma habilidade de Van, o protagonista deste arco. Contudo, não é só na aparência que este ser é semelhante a Grendel, isto porque também está acompanhado por uma inteligência artificial muitíssimo parecida à Mar, a IA que habita na chifa do Van. No entanto, as suas versões exibem um tom carmesim forte, que contrastam com o azul que conhecemos do Springen e da Mar. Para erradicar esta ameaça, a Line Auclair, uma das bracers mais célebres de Calvard, viaja para o gabinete da Arkwright Solutions para recorrer aos serviços do Springen e juntos investigarem os acontecimentos. À medida que a história avança, Agnes, a heroína deste arco, e René Kincaid, da CID, também se envolvem. O grupo eventualmente confronta o novo Grendel, mas a batalha não decorre como se previa. Numa reviravolta inesperada, Agnes ativa o último dos 7 Genesis que recolheu no jogo anterior, o que resulta numa viagem no tempo para os levar de volta algumas horas antes da derrota. Escusado será dizer que tive imensas vibes com ReZero neste e noutros acontecimentos do jogo, porque tal como Subaru Natsuki, tentámos evitar mortes e outros envolvimentos progressivamente para avançar numa narrativa base. Também esta ativação explica uma das lacunas narrativas do anterior capítulo. Embora estejamos perante um tema controverso que tem de ser imensamente doseado, as viagens no tempo no jogo conseguem manter uma boa fluidez na narrativa, isto até chegarmos ao terceiro ato, onde são uma constante e revisitamos os mesmos acontecimentos várias vezes, até encontrarmos uma via para poder evitar um certo evento, enquanto recorremos a uma nova versão do Trails to Walk, que foi apresentada em The Legend of Heroes Trails into Reverie, que também conta com uma parte específica. No entanto, a narrativa deixa vários caminhos em aberto para permitir aos jogadores investirem na exploração da mesma. Além das novas personagens, os empregados de Van da primeira parte também regressam, o que resulta num elenco significativamente ampliado e muitíssimo mais rico. Personagens como Shizuna, René e Elaine, que só podiam ser controladas num dos capítulos, podem agora ser utilizadas com muito mais frequência nesta nova aventura. Inclusive, René Bright, a personagem que considero como principal de toda a série, é finalmente jogável nesta região, algo que não aconteceu no anterior capítulo. Este aumento não só proporciona uma maior diversidade nas interações como também nas batalhas, o que permite desenvolver estratégias mais dinâmicas que oferecem uma maior verticalidade. Os cenários do jogo anterior estão de volta, mas sofrem mudanças perceptíveis com a passagem do tempo. O mesmo podemos dizer de NPCs, que seguiram com as suas vidas, como por exemplo Red Comet da Z1, que continua a tentar cativar a sua antiga esposa e filha, e Marielle, que continua a seguir os trilhos do seu falecido idol.
Também encontramos inimigos novos e o ambiente reflete as transformações ocorridas ao longo de um par de meses. Apesar de novos locais serem adicionados, é mais que evidente que grande parte dos assets foram reaproveitados do primeiro jogo. Em resumo, senti o mesmo efeito de familiaridade quando joguei The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2. Voltando ao enredo principal, vale a pena relembrar que este é o segundo capítulo de uma trilogia e, ao contrário do anterior, não recomendo que este seja a vossa porta de entrada para Zemuria, porque o jogo faz alusão de imensos elementos do jogo anterior e da série como um todo. Antes de começar a aventura, podemos assistir a um resumo. No entanto, o que senti foi mais um refresher do que outra coisa. Também, à semelhança dos jogos anteriores, estamos perante uma aventura extensa, sendo que podem contar com pelo menos 70 horas para a aventura principal, e se adicionarmos o pós-jogo à equação e de todas as suas duras provas, podem crer que rapidamente o relógio do jogo vai atingir os 3 dígitos. Grande parte deste tempo vai incidir no genial sistema de combate que continua a ser um híbrido entre a ação e turnos. Este foi de tal forma revolucionário que até o galardoado Metaphor Refantasio não hesitou em criar a sua versão. Tal como no jogo anterior, podemos controlar uma das 4 personagens na nossa parte livremente pelo cenário, enquanto realizamos esquivas dos inimigos e atacamos sem cessar. No entanto, ao receber uma quantidade significativa de dano, o inimigo fica atordoado e a melhor via a adotar é acionar o Shard para parar o tempo e o jogo enverdar para o tradicional sistema de turnos. Este não é apenas um ajuste na jogabilidade, mas sim uma vantagem para ambas as partes, porque quer o jogador como as ameaças que enfrenta podem recorrer a ataques mais poderosos e diversificados. Além disso, em diversas situações, tais como o confronto contra bosses, esta mudança será imposta automaticamente. O mesmo acontece se o jogador tiver pouca vitalidade ou o inimigo realizar um ataque forte. Por isso, é importante ficarmos em alerta quer na nossa como na barra de resistência dos inimigos. No entanto, é aqui que terminam as semelhanças com o sistema de combate do jogo anterior, porque felizmente o sistema foi melhorado exponencialmente nesta segunda entrega. Em The Legend of Heroes Trails Through Daybreak 2, no combate de campo, até já é possível realizarmos ataques mágicos e realizar ataques combinados tais como as X-Chains, que são poderosas técnicas que cada personagem possui, enquanto um dos seus colegas realiza uma esquiva precisa e abre uma janela para contra-atacar. Este elemento também transita para as batalhas por turnos, quando o nosso adversário fica atordoado e a troco de 2 barras S-Boost podemos realizar o ataque que combina 2 das crafts exclusivas de cada personagem. Outro efeito que acho interessante salientar é a transição de personagens que anteriormente participaram apenas em batalhas por turnos, tais como Swin ou Nadia, que rapidamente se tornaram 2 das minhas personagens de eleição. Já tínhamos assistido a este efeito com Fie Clausel no jogo anterior, mas julgo que com as novas mecânicas este efeito brilha com mais intensidade. Realmente vai ser muito interessante ver como Rin e Crow vão transitar para Calvard no próximo capítulo. Em suma, o sistema de batalhas de campo e por turnos foi revisto para entregar aos jogadores batalhas muito menos lineares que são extremamente divertidas e desafiantes. Acreditem que foi um grande desafio receber o achievement de receber um 5.2 Tactical Bonus logo no início do jogo. É possível, mas requer uma completa mestria de todas as nuances que este sistema de combate tem para oferecer. Para completar, o jogo oferece 5 níveis de dificuldade para ajustar o desafio conforme a nossa preferência. Para os veteranos da série e do género, recomendo o modo de dificuldade Nightmare, porque só assim vão poder absorver o melhor do sistema de batalha. Contudo, nesta dificuldade o desafio é muito maior quando comparado com o anterior jogo. Posso dizer-vos que mobs normais podem ser um grande obstáculo. Para recarregar baterias após uma dura batalha, temos o regresso dos minijogos, um elemento que inexplicavelmente ficou esquecido no anterior capítulo. A pesca, um dos minijogos mais célebres da série, está de volta, com pequenas melhorias que oferecem uma maneira eficiente de obtermos recompensas extras. A mecânica de culinária também está de regresso para criarmos novas receitas para fortalecer ou oferecer buffs às personagens. Contudo, também temos novidades tais como Seven Hearts, um jogo de cartas simples, mas viciante que, tal como Blade ou Vantage Masters, é capaz de consumir horas de uma partida, um jogo de basquetebol, um sistema de realidade virtual onde recorremos a mar para fazer hackings a baús e mecânicas de furtividade que podiam ser um pouco mais elaboradas. No geral, os minijogos não destoam do ritmo do jogo e da narrativa, ao contrário de Final Fantasy VII Rebirth, onde, por exemplo, a cada 2 passos, somos brindados com um minijogo.
Contudo, a maior novidade no que toca a atividades paralelas está presente no Martian Garden, um mundo virtual extremamente semelhante ao Reverie Corridor, de The Legend of Heroes Trails into Reverie, que para além de oferecer um bom desafio também desempenha um papel fulcral na narrativa. Ao contrário do True Reverie Corridor, o jogador precisa de encontrar pontos de entrada espalhados pelos cenários do jogo. Este mundo virtual é composto por 16 níveis, dos quais apenas 9 são obrigatórios para a progressão da história principal. No entanto, também abriga alguns dos inimigos mais poderosos do jogo, que proporcionam melhores desafios e recompensas. O avanço entre os andares acontece através do cumprimento de objetivos variados, que tornam a exploração dinâmica e diversificada. Além de expandir o conteúdo narrativo e aumentar a duração da aventura, esta missão secundária oferece recompensas valiosas. Cada vez que completarmos uma área, os personagens utilizados recebem itens. Desta forma, o Martian Garden também serve como um excelente ponto para farming de recursos, que consequentemente aumenta ainda mais a longevidade do jogo. Para os maiores apreciadores do grafismo, esta longevidade pode ser um entrave, porque vão assistir a ambientes um pouco aquém das expectativas na maioria do tempo. O estilo anime garante um aspecto visual seguro e agradável, mas com um nível de detalhe inferior ao aspecto fotorrealista de Final Fantasy VII Rebirth ou Kingdom Come Deliverance 2. Além disso, não tivemos grandes avanços técnicos em relação ao primeiro jogo, por isso quem esperava melhorias gráficas pode correr o risco de ficar desiludido. Por outro lado, os cenários e design dos personagens continuam belíssimos dentro da proposta artística e, como envereda por esta estética, pode tomar outras liberdades, tais como sangue a jorrar em todas as direções e mortes absolutamente grotescas para o seu género. Com o benefício desta simplicidade técnica, o título pode ser executado até na Steam Deck sem entraves e todas as opções técnicas que encontramos no anterior capítulo transitam para aqui, que incluem o incrivelmente pesado SGSSAA, o Sparse Grid Super Sampling, o Anti-Aliasing definitivo, que até faz uma NVIDIA GeForce RTX 4090 soar, e o modo HDR, que simplesmente continua a não funcionar. A banda sonora, que é um dos pontos mais fortes da série, sofreu um aumento tremendo de qualidade. As faixas de batalhas do jogo anterior ficaram aquém do esperado para muitos, mas felizmente neste novo capítulo a Falcom Sound Team JDK compôs uma seleção incrível de faixas de batalha onde o piano e o violino voltam a andar de mãos dadas. É certo que muitas faixas também foram resgatadas com leves mudanças para transmitir um tom de familiaridade, enquanto as que foram criadas de raiz são incríveis, especialmente o tema de abertura Crimson Sin, que na minha opinião é um dos melhores da série até ao momento. O jogo conta com áudio em japonês e em inglês, ambos de alta qualidade, com atores de voz consagrados do mundo anime. Infelizmente, o jogo tem textos apenas em inglês, o que compreendo pode ser um problema para os nossos leitores que nos acompanham do outro lado do oceano. The Legend of Heroes Trails Through Daybreak 2 representa uma clara evolução da série, especialmente no sistema de combate. Este não apenas é um dos mais profundos da série, como também é incrivelmente divertido e para quem procura um desafio pode ser bastante exigente. O jogo resgata tudo o que foi retirado do capítulo anterior, enquanto melhora a sua estrutura. No entanto, a sua repetição e a sua incapacidade de avançar a narrativa pode afastar o jogador mais impaciente. Aqui está a nossa video review de The Legend of Heroes Trails Through Daybreak 2, com o habitual deixem nos comentários o que acharam e não se esqueçam de ajudar. Dar like neste vídeo se ainda não o fizeram, subscrevam este nosso canal de YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos.